É uma pergunta que eu recebo sempre assim. A pessoa escreve falando assim: odeio criminal. Quando eu virar juiz, eu posso escolher a área que eu quero trabalhar? As pessoas me perguntam muito isso. Depende. Se você escolher, por exemplo, ser juiz do trabalho, você vai trabalhar só com a matéria trabalhista. Você vai ser um juiz federal na área do trabalho. Você nunca vai ter que trabalhar com o criminal. Agora, se você escolher ser juiz estadual, como nós, né? No início da tua carreira, você vai trabalhar com o que a gente brinca clínica geral. Necessariamente, você vai ter que atuar em todas as áreas: civil, criminal, infância e juventude, família. Com o tempo, né, com o teu tempo de carreira, você vai se promovendo. Aí, no início, você vai continuar atuando em varas cumulativas, porque as cidades menores, né, a divisão judiciária em São Paulo, ela é pelo número de habitantes. Então, o juiz, no início da sua carreira, ele vai para cidades menores, que têm varas cumulativas, com todas as competências. Com o tempo, você vai conseguindo se promover, aí, vai com uns 10, 15 anos de carreira, você já consegue escolher talvez uma vara criminal, uma vara civil, uma vara da infância e juventude. Agora, só, por exemplo, vara criminal, vara civil, difícil. Nem É. federal, nem estadual. E uma coisa que as pessoas que não estão na carreira muitas vezes não sabem é que, assim, eles levam muito em consideração a matéria. Ah, eu quero tal matéria. Mas a gente leva em consideração, na verdade, eu acho que podemos dizer 3 fatores, né? A matéria, a distância, porque muitas vezes você Sim, mora na capital, você não quer trabalhar na matéria que você gosta, mas no interiorzão, lá, 5 horas de distância. verdade. E a vara, né? Assim, o volume de serviço. Não que tenha varas que não tem nada para fazer. Todas têm muito. Mas tem algumas que têm muito ao cubo, né? E aí são 3 fatores, né? Que a gente leva em consideração. E, às vezes, também uma coisa que é interessante, que você me fez lembrar, às vezes a pessoa odeia criminal, mas ela odeia criminal como estudante, como advogado. Como juiz, é muito diferente a perspectiva. Eu amava criminal. Eu escolhi no quinto ano da faculdade, direito penal, e vitimologia, criminologia e vitimologia. Foi no que eu me especializei. Como juíza, eu gostava bastante até de criminal. Chegou um momento que eu acabei indo para uma vara civil. Por quê? Porque, como juiz criminal, você tem audiência todos os dias. Às vezes, é sexta-feira, 7 horas da noite, você está com a tua bolsa pronta para sair, é alguma coisa urgente. É muito estressante o dia a dia do juiz criminal. Os Sim, advogados, não é, Jamil? Você também sim, já foi muito juiz criminal. estressante. Então, sempre muito. É a vida, a liberdade das pessoas. No civil, você também tem questões importantes. Você tem questão de saúde, né? Principalmente, que acho que é o mais urgente, mas você não tem questões tão de vida ou morte. Sabe, assim, você não tem à noite, ninguém vai te acordar porque tem um pedido de temporária que precisa ser decidido ali naquele momento. Você pode resolver depois de manhã com mais calma. Você vai ter que ler muito, você vai ter que analisar muito, é muito documento, mas são coisas com mais... As audiências cíveis são muito mais tranquilas. Nenhum advogado está tão estressado, porque ele não tem ali, né, a liberdade de alguém, não É tem a um, família do preso ali, é um né? clima É muito mais tenso, diferente. né? Tem vítimas ali para você ouvir, de crimes muitas vezes bárbaros, né? Exato. É O que desgastante você vê dos processos. emocionalmente, né? Exato. E em São Paulo, você tem que lidar também com o PCC, né? Com crime organizado. Sim. Um juiz tem que encarar um membro de facção lá e É um ser risco. firme. Eu, na verdade, até vou contar uma história aqui que eu acho que eu nunca contei. Eu era juíza em Suzano e lá eu tinha uma vara cumulativa. Eu cuidava de execução criminal. Então, eu tinha que... Né, quando a gente cuida de execução criminal, uma vez por mês eu visitava presídio, enfim. Mas eu gostava bastante. Eu gostava bastante de criminal, né, como eu já disse. E também tinha a vara civil, enfim. Acho que infância e juventude eu também tinha. Aquela vara cumulativa típica. Eram 5 varas. Todas as varas eram cumulativas. Suzano é bem pesada, é perto de Mogi das Cruzes. Para quem não é de São Paulo, é um lugar meio complicado aqui de São Paulo. E aí, então, eu um dia chegando, era um fórum daqueles que não são muito estruturados em São Paulo. Então, o que acontecia? A gente estacionava o carro, você subia uma escadinha e tem as celas onde ficam os presos para a gente ir para as nossas salas, que ficavam, você subia a escada, passava pelas celas para chegar na sala. No que eu estou subindo
a escada, eu ia passar pelas celas para chegar. Um dos presos tinha acabado de fugir. Passou por mim pela escada e eu já tinha condenado esse rapaz várias vezes. Era um daqueles assim que eram múltiplas reincidências, desde adolescente, enfim. Então eu conheci, ele me conhecia, ele só me olhou, me empurrou. Tinha uma parede assim de concreto, eu ralei assim um pouco a blusa, eu com a chave na mão. Ele só me empurrou e correu. Aí na hora passa um monte de coisa na sua cabeça, né? Ele podia ter me pegado, sei lá, ter me feito ir pro carro, alguma coisa, não. Ele saiu correndo. Ele te reconheceu. Sim, ele me olhou com aquele olhar de quem... Mas eu trato todo mundo muito bem. Por mais que eu já o tivesse condenado muitas vezes, eu não desrespeito jamais, porque, enfim, está ali, eu estou ali, cada um fazendo o seu papel, mas eu acho que isso também faz muita diferença. Ele olhou, me reconheceu e saiu correndo e eu subi. Bom, minha perna, fiquei nervosa, obviamente. E o que aconteceu? Ele tinha criado uma confusão na cela e tinham prendido ele do lado de fora. Ele já estava pensando nisso, conseguiu se soltar, fugiu, foi lá para os telhados das casas, enfim, os policiais tiveram que correr atrás, o policial respondeu processo administrativo na corregedoria, eu fui testemunha. Mas ali, meu filho, na época mais velho, estava com 3 anos. Falei, será que eu quero continuar sendo juíza criminal dessa forma? Sabe quando você começa a pensar? A gente não tem toda a segurança que talvez a gente precisasse ter. Ele não estava armado, ele não tinha grandes coisas para fazer comigo ali, mas ali naquele momento eu acho que eu... Sabe quando você começa a rever algumas coisas? Não sei, não foi uma situação de perigo nem nada disso, porque estava no ambiente, capturaram, enfim, depois ele ficou preso. Porque ali ele era um rapaz que ele era latrocida, né? Então, ele invadia muitas chácaras e fazia um horror. Era uma época que tinha muito descendente de oriental que mandava dinheiro para as famílias. Então, eles invadiam, matavam. Enfim, ele era realmente muito violento. Mas não fez nada comigo. Mas sabe quando você começa a pensar que realmente a gente está muito exposto? A segurança dos fóruns, pelo menos assim, o fórum da Barra Funda é bem seguro. Mas quando a gente visita fóruns no interior, assim, fóruns menores, a segurança realmente não é. Né? Acho que hoje a situação já está melhor. Né? Acho que na maioria dos fóruns. Naquela época era bem precário. Melhorou muito. Tinha armas nos fóruns, hoje já não tem mais. Mas também, assim, dentro do fórum, mas e fora? A gente sai ali, pega o carro, sai, vai para casa, né? É verdade, né? É que não compensa muito, eu acho, para os criminosos terem alguma questão com os juízes. Essa é a verdade. Porque sai um juiz e entra outro, né? E também chamaria uma atenção absurda. Exato. O Estado, né, iria para cima. E a questão é profissional. Eu acho que quando há algum problema com algum juiz, é porque a coisa ficou pessoal. Sim. Eu acho que por isso que eu falo, é porque o juiz, de alguma forma, desrespeitou. É coisa que... ou a pessoa interpretou como desrespeito algo que não era para ser também, né? Que pode também não ser. Assim como advogados. A gente, às vezes, vê caso de advogado também que atua, né? Que leva para o pessoal. E acaba morto. Então, é complicado. Teve um que me chamou para porrada nos autos. Ele escreveu... O cara, assim, ele tem N processos na OAB, enfim. Escreveu, pediu um encontro. E eu, assim, só atuando normalmente, né, rebatendo. Mas tem pessoas que interpretam as coisas de certas maneiras. O cara está respondendo um monte de processo aí, enfim. Mas ele era seu cliente ou não, era outra parte? Não, um advogado. Um advogado. Um advogado nos autos, escrevendo, chamando para o encontro face to face. Ele escreveu Acho assim. Que você mandou uma foto para mim disso eu contei para você, né? E o que você fez? Você representou na na verdade, OAB? assim, ele fez isso e ele me representou na OAB. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e na minha defesa, eu fiz quase que uma reconvenção na OAB, né? Não tem reconvenção, não. Coloquei lá, olha, o que aconteceu, na verdade, foi isso. Aí, o meu processo foi arquivado dele, enfim. Tá. Sabe que uma vez, num processo que transcorreu numa vara minha, era um caso em que um advogado, ele estava em causa própria. Né? Era uma questão de barulho na casa dele, enfim. E na hora que ele estava saindo da vara,
de uma audiência de tentativa de conciliação. Ele e o outro advogado começaram a brigar na Nossa. porta, quase que eles se pegaram, voltaram, pediram para eu colocar tudo ali nos autos, coloquei, não sei que fim deu. Mas eu falei, gente, calma, que coisa, às vezes os ânimos ficam exaltados. Não pode levar pro pessoal, né? Tem um advogado que é criador de conteúdo, que ele fez são vários ali, eles fizeram um vídeo que chama Sexta-feira. Aí estão lá discutindo na mesa, né, de um acordo ali. Bateu 6 horas sexta-feira, todo mundo para de discutir, abre uma cerveja, brinda ali. Tá tem um tudo certo. desenho do Papaléguas, assim, não tem? Vocês nunca viram lembro. esse? Aí é coisa antiga. Mas é que é muito clássico. Papaléguas Tá é o clássico. coiote perseguindo Papaléguas, aquela guerra. Aí bate o horário. Aí eles param. Ah, sim. Aí eles vão lá, bate o cartão lá, tal, eles saem juntos, tipo amigos, assim, sabe? Mas Tipo, tem deu que ser horário assim. de trabalho. Alguma coisa tem que agir profissionalmente em qualquer profissão, né? Muito mais ainda, eu imagino, na advocacia, na magistratura, mas em qualquer uma, né? Não dá para levar para o pessoal. Por isso que tem clientes assim que falam que querem ler os autos. Eu falo, não tem problema, pode ler, mas eu já faço aquele disclaimer. A hora que você lê a contestação, você vai ficar revoltado, porque a gente está acostumado a ler aquilo, né? Juízes, advogados. O cliente não está acostumado a ler. E ele leva para o pessoal porque é o processo dele, não tem como ele não levar para o pessoal. Então, eu não falo assim, não vai ler. Mas eu também já faço um disclaimer. E a gente vê isso no dia a dia. Então, é complicado. Né? É por isso que o advogado não pode se envolver. Por isso que falam como é que é o advogado que atua em causa própria, tem um tolo como cliente, né? É isso mesmo. Porque o ideal é você ter alguém ali, Sim. né? Agora, se o advogado não consegue ter o distanciamento... Não dá. Não dá para o advogado se envolver nesse nível, assim, de levar para o pessoal de jeito nenhum. É importante ter racionalidade para cuidar das causas. Eu queria te perguntar, como que foi a tua primeira audiência, assim? Você passou na magistratura, chegou lá e já tinha audiência para fazer e fez? Como é que foi? A gente passa na magistratura e tem a escola da magistratura. Eu não fiz nenhuma audiência na escola. Tem alguns... Né? Porque o que acontece na escola da magistratura? A gente é designado para algumas varas. E nessas varas, alguns juízes já permitem, né? que os juízes ali, substitutos, façam a audiência, orientam, enfim. Comigo não aconteceu. As varas onde eu fiquei não tinham audiências, ou os juízes não me pediram que fizesse audiência, então... Passei pela escola da magistratura sem fazer audiência. Eu achei ótimo. Porque, como eu disse, eu era mais tímida. Eu não lembrava que o juiz tinha que fazer audiência. Então, eu estava achando ótimo não precisar fazer audiência. Quando eu era juíza em Santos, né? Eu escolhi Santos como minha primeira circunscrição. Então você passou bem no Passou muito concurso, Passei né? bem, Para já bem. chegar direto em Santos. Aí fui para Santos. Eu tinha até a ilusão, aluguei um apartamento em Santos, achando que ia ficar, né, na sede da circunscrição. Imagina, no primeiro mês já desaluguei, porque eu vi que eu não ia ficar nada lá. Me mandaram para Itariri, que é perto de Santos. Aí só Perto era, não, né? Perto assim, atuei né? muito Perto para os padrões do tribunal, não é nada perto. Atuei muito em Itariri. Você chegou a ficar em Itariri? Sim. Acho que assim, é Santos, aí vem né? Peruíbe Não, e Itariri. Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá. Itanhaém. Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe Itariri. Itariri. E a Itariri é uma cidade muito pequenininha, né? Tem praticamente uma rua. É bem né? pequena, Aí eu ficava, acho que em Peruíbe, e ia e voltava de carro. Eu Não, sabia fiz dirigir tanto isso mais na ou vida. menos. Morria de medo, porque na época eu não tinha celular. O celular, quando eu passei, começou, as pessoas tinham que se inscrever para ter celular. Eu sou sou BCP. velha assim. Sou dessa época. Aí, o que acontecia? Ai, por que eu comecei a falar de Itariri, gente? A tua primeira audiência. Minha primeira agência. Aí chego eu em Itariri, não tinha outro juiz, era só eu. Tinha uma promotora. E o que eles ensinam pra gente? Não vão ficar amigo do promotor, porque é juiz, promotor, o que os advogados vão achar? Então, eu ficava meio assim, né? Só tinha os funcionários, pouquíssimos, e a promotora. Aí fui fazer minha primeira audiência. Eu passei em 98. A lei do juizado especial começou quando? É 99. Então, eu não tinha tido isso na faculdade. Eu fui ter que aprender. Qual foi a minha primeira audiência? É 95, né? Foi 95. Desculpa, 95. Deu em 9.099 de 95, perdão. Isso. Então, na verdade, eu me formei em 94. Eu fui aprender no cursinho, Primeira audiência, que era transação penal.
Nossa. Conhecia pouco, né? E era casa de palmito. O pessoal extraía palmito. Ai, Eu tinha morria muito de lá. dó, porque eu falava, gente, coitados. Mas é crime ambiental. E a promotora não queria fazer a transação. Eu lembro que a minha perna tremia tanto embaixo da mesa, que ainda bem que não dava para ver. Sabe? Porque eu falava, se alguém for ver a juíza com a perna tremendo tanto... Mas deu tudo certo, no fim. A escrevente de sala, várias vezes ela me mandava, ela boazinha, ela escrevia o que eu tinha que fazer, porque eu nunca tinha feito audiência, nunca tinha assistido grandes audiências, né, sem ser trabalhista. Ela me mandava para eu fazer, no fim, eram audiências simples, né, as primeiras. Sim, putz, mas é fogo, hein? Começar em Tariri, porque vara única. É. E aí você não tem outros juízes ali para Só perguntar, para tirar dúvida, que no começo é muito importante, né? Não, e tem umas coisas tão bobas, assim, que eu lembro que, assim, estava começando a instalar, né, as varas do Juizado Especial Cível. E eu era muito bobinha, né? Tinha pouca experiência até de vida, era muito nova, como eu falei. Embora eu já tivesse... Aí eu já tinha 24, mas ainda era muito nova. Tinha advogado, aquela carinha de menina. Cheguei lá, e qual que era a orientação do tribunal? Vai ter que instalar a vara do Juizado Especial Cível. Cheguei lá, o que o diretor falou? Não temos funcionários. Não temos funcionários. Aí eu liguei para o Quimente, que era quem tinha ensinado, Foi né, meu orientar professor. para a gente. Ele sabia tudo de... Falei, Ricardo, não tem funcionário. Carolina, sempre vão te falar que não tem funcionário. É mesmo? Então ele está mentindo. Claro, Carolina, nenhum diretor quer ceder funcionário para o juizado. Ah, sabe, umas coisas tão bobas que hoje eu olho para mim lá atrás e falo, era óbvio, né? Que ele não ia querer me ceder. Mas na época, para mim, eu achava que, poxa, ele é era um diretor. Uma juíza. Ele não vai me falar a verdade? Sabe assim, umas coisas bobas? Então, sabe Não, e essas ele coisas estava bobas? falando a verdade, mas é a verdade dele, subjetiva dele. Aí era assim, não tinha lugar para almoçar. Né? Porque Tariri, como eu disse, era uma rua. Quando não tinha advogado, a gente ligava para um advogado que ia fazer como dativo. Não tinha opção. E aí, você não pode ter contato com a promotora. Era uma moça que fazia o almoço e eu tinha que almoçar com a promotora. Sabe aquelas coisas assim? Ai, não pode almoçar com a promotora. Aí eu, bom, Carolina, sinto muito, você vai ter que almoçar com a promotora, você não tem opção. Não tinha outro lugar para comer, era no fórum, eu e a promotora, acabei ficando amiga da promotora. Sinto muito, Tribunal de Justiça, né? Se a orientação é você não ficar amigo. Você está num lugar que é você e a promotora. Não tem como, né? Não tem o que fazer. Não tem como, Sabe aquela vida real e a fantasia? Pro advogado é difícil isso, porque às vezes se o cliente percebe que entra na sala, o Tá juiz e o promotor estão batendo papo, sim. é instintivo, porque principalmente para quem nunca participou de uma audiência, não conhece como funciona. E o contrário é verdadeiro também. Eu já ouvi um juiz dizer para mim uma vez que ele não cumprimenta os advogados porque ele já ouviu histórias de que tem advogado que, na hora que vai lá cumprimentar tudo, depois fala pro cliente, tá vendo? Meu amigo. É meu amigo. E não é amigo nada, né? Mas você sabe uma coisa, isso que você falou, que é uma coisa interessante, né? Que a gente vai aprendendo também com a experiência. Eu, já em Votorantim, também era vara única. Um amigo meu fala que meu critério de promoção era total falta de critério. Porque aquela história que você falou, qual era o meu critério? Proximidade. Eu queria voltar a ficar perto da minha família. Então, eu fui para Santos, Peruíbe. Aí, eu estava em Peruíbe, eu decidi comprar um cachorro, na loucura. Descobri que a juíza que morava comigo em Peruíbe tinha horror a cachorro. Meu melhor amigo falou, deixa o cachorro na minha casa, mas eu não podia deixar para sempre. Eu não tinha onde pôr o cachorro. Aí, eu me promovi, porque eu precisava de um lugar para pôr o cachorro. Coisas de Carolina. Era um show enorme. Aí, eu fui para Votorantim, que era onde tinha lá. Era uma vara que nunca quis... Ninguém queria, porque tinha, sei lá, 12 mil processos, vara única. Hoje tem 3 varas em Votorantim, na época tinha uma. Então, eu trabalhava que nem uma louca. Eu cheguei lá, era tipo da 1 às 7, era de meia hora, sabe assim, uma matéria diferente. E fui para Votorantim. Chego em Votorantim, tinha um promotor que ele tinha uma fama terrível. Eram 2 promotores para uma juíza. Ele criava caso com tudo. Ele ia ver se os produtos do fórum eram produtos... Tinha muito essa mania de você comprar produto, às vezes, do pessoal que vendia na rua e não tinha. Então, ele ia ver, ele criava caso. Mas eu já sabia e eu me dou bem com todo mundo no geral. Então, eu me dava bem com ele. Aí, tinha que fazer as visitas na cadeia. Vamos fazer visita junto, então. Sem noção, né? Porque eu chegava para fazer a visita na cadeia pública lá, feminina, com o promotor, o que as presas achavam?
essa juíza tá assim com o promotor. É. Vai indeferir tudo que a gente vai pedir. Eu fui ficando com uma fama péssima, sem nem nada, entendeu? Até eu perceber que o problema era que elas estavam me associando totalmente ao promotor, Sim. demorou. Sabe aquelas coisas bobas que alguém precisa, às vezes, te falar? Juíza, mantenha um distanciamento. Deixa o promotor fazer a visita dele, você faz a sua visita. E você mencionou vara com 10 mil processos, enfim. Tem gente que acha que juiz trabalha pouco. Juiz trabalha pouco ou trabalha muito ou trabalha normal? Como é que é? É aquilo que o Jamil falou, né? Tem varas e varas. Mas, no geral, eu acho difícil um juiz não trabalhar muito. Porque, assim, o juiz, ele não bate cartão. Né? A gente não tem uma hora para você começar, é uma hora para você terminar. Não é como um funcionário que tem aquele horário, né? Tem que trabalhar 8 horas. Como eu falei, por exemplo, quando eu era procuradora do município, eu tinha que trabalhar das 8 às 5 ou das 9 às 6. Eu escolhia o meu horário, tinha uma hora de almoço. Eu meio que batia cartão mesmo, tinha minha chefe que me controlava. Como juíza, eu sou a minha chefe. Né? Não vai ter ninguém lá olhando que horas eu entrei, que horas eu saí. Mas tem a minha fila de processos. Tem a corregedoria que está verificando. Né? Tem o CNJ, está verificando. Tem os advogados que estão verificando. Tem as partes. E você acaba levando trabalho para casa, fazendo à noite, final de semana? Outro dia, meu filho caçula falou, mãe, você sabe que tem uma hora que a gente tem que parar? Porque é meia-noite, é uma hora, eu tô... Às vezes eu me perco nos processos. Fim de semana, eu acho que dá para contar nos dedos um fim de semana que eu não abro. Agora, ainda que é no computador, quando ainda nos processos físicos, acho que ainda a gente controlava um pouco mais. Né? O meu primeiro acidente de carro, eu estava voltando de Peruíbe para São Paulo, tinha tanto processo no meu porta-mala, eu capotei, estava chovendo, minha preocupação era, meu Deus, vai destruir todos os processos. Porque era um fim de semana, um feriado, e eu estava vindo lotada de processo para trabalhar no feriado. Então, é isso. Como você é o seu chefe, até outro dia eu estava questionando isso. Será que eles escolhem pessoas com essa personalidade já, sabe, que vai se cobrar mais? Eu não conheço um juiz que fique tranquilo, sabe? Agora é feriado, eu vou ficar tranquilão o feriado inteiro. E você, Jamil? Exatamente. A gente não se cobra mais? Eu fico angustiado com processos, número de processos, quanto tem, está diminuindo, não está, 24 horas por dia. É uma angústia, não é? Porque cada processo é uma pessoa que está ali dependendo de você. Tem gente Exatamente. que tira férias para trabalhar. A pessoa fala, o juiz tem 60 dias de férias. Já vi isso também. Não conheço juiz que tire 60 dias. E tem juiz que tira para pôr a vara em ordem. Você chega na vara lá, quando era substituto. O juiz tirou férias. Aí você chega lá, tá o cara lá. Fala, não, beleza, até mal, porque é né? a forma fala... dele ter mais um, entendeu? Porque ele fica ajudar. trabalhando e chega o outro para trabalhar também, Para entendeu? dar conta da fila de processo. Isso. Caramba. Mas então é muito louco isso. E com relação a salário? Eu vejo que muitas pessoas acham que juiz ganha muito. Você acha que ganha mesmo? E é outra questão. Existem várias outras carreiras jurídicas que ganham igual ou até mais do que juiz. Várias. Por que o problema é o juiz? Eu acho que é aquela história, né? O juiz ele tem muito destaque. Quando você pensa no poder, né? Do judiciário, você pensa no juiz. Né? Acho que não se tem o mesmo destaque, por exemplo, para o Ministério Público, para o Defensor Público, que tem A gente vê já juiz. pelo nome, né? Tem a magistratura e o Ministério Público. A Defensoria Pública. Eu acho que tem... E outra, a gente manda, né? A gente decide. Então, você acaba afetando muitas pessoas que também ficam com uma certa implicância, às vezes, com o juiz. Então, a imprensa mesmo, quando vai implicar com alguém, vai implicar com quem? Com quem decide. Os outros poderes. Poder Executivo, Poder Legislativo. Até no meu livro Juiz Visto por Ele Mesmo, tem uma parte que eu falo do Supremo, do tanto que o Supremo ficou ali como protagonista de muitas questões. Isso incomodou muito os outros poderes e muita gente. Então, se você for fazer uma pesquisa e for verificar, sempre que você tem o judiciário como protagonista, vem, de alguma forma, uma ofensiva em relação a isso. E é difícil, né, essa situação do Supremo, porque uma vez que a questão é judicializada,
Eles tem que não atuar. podem falar, não, proferir Aqui o não, non-liquid, né? né? A Aqui gente não. aprende na faculdade. Não pode falar, não Seria uma decido. prevaricação, né? Eles têm que decidir. Exato. E aí que acaba virando parte da sociedade, fica com ódio, né? E essa questão dos salários, eu me lembro que uma vez falando com um advogado, que foi meu estagiário, falei, não, olha, o juiz não ganha mal. Se você for pensar em termos de Brasil, ele falou, não, doutora, mas as pessoas acham que o juiz ganha muito mais do que o juiz ganha. Quando a senhora fala que não ganha mal e fala, sei lá, de 37 mil, 24 mil líquido, né? Você pensa no bruto, descontado 27,5% Desconta, um terço de imposto de renda, mais previdência, né? Que acho que dá mais uns 14%, aí depende. Porque tem isso também. Antigamente, o juiz aposentava com salário integral. Dependendo do ano que o juiz entrou, não aposenta mais com salário integral. Então, ele já não desconta mais o tanto da previdência. Acho que você ainda aposenta integral, né? Eu tô Ou no não mais? limbo. Está no limbo? Então, tem um pessoal que não sabe nem como é que vai ficar. Então, aí recolhe pelo teto do INSS. Então, você tem salários diferentes para pessoas exercendo a mesma profissão por conta do que se desconta. Então, vamos considerar, vai 24 mil reais. É um salário bom para o Brasil? É. Mas você tem outros operadores de direito que vão ganhar muito mais do que isso. Por quê? Porque tem honorários, Nossa, né? tem outros muito valores. procurador de município. Mas esses valores não incluem os auxílios, né? O auxílio Então, moradia, mas auxílio... Não, auxílio moradia não tem mais. Então, isso que o pessoal está perguntando aqui. Falem sobre os auxílios. É isso o que eu acho auxílios engraçado. o juiz tem? Não tem mais. Esse auxílio moradia, acho que desde quando que não existe mais? Uns 10 anos já. Sei lá. e Não, as talvez pessoas- não tanto, vai uns 5, 6. E as pessoas acham que Não, e sem existe. contar que durou pouco tempo, né? Pouquíssimo. Mas quais né? auxílios hoje tem? Nenhum? Nada. A O gente que que tinha a um gente- auxílio que era para livros, né? Que Que cancelaram. também não tem mais, e para computador. Então, era assim, a cada 5 anos tinha um auxílio para você poder trocar o seu notebook. Eu acho e que o todo único ano podia auxílio comprar que livros. tem- Não tem mais também. Acho que o único auxílio que tem é o auxílio saúde, não é? Que os Que é funcionários um- também têm. Também tem. Não é só de que juiz. é um E- reembolso com relação ao plano de saúde que Saúde. você paga, mas tem teto, não é assim, posso ter Que é qualquer bem, plano. bem menos E do que teve se uma gasta. época que se falava de um auxílio paletó. Isso não existiu? Existe? Isso existe no legislativo, né? E no executivo. O judiciário não tem isso. Que eles têm um auxílio gabinete, né? O que também auxílio muitas paletó. vezes acontece é assim, o cara ele vai vendendo férias e dias de compensação, ele É vai isso. juntando. Aí o tribunal vai lá, em São Paulo não tem isso, né? Mas a gente vê notícias. De outros Vai lá e estados. paga o cara, o De uma desembargador vez. ganhou 600 mil. E a imprensa chama de super salário. Mas não é que 600... Não estou dizendo que é certo, mas assim, não é que 600 mil é o salário dele. É aquilo ali ele juntou durante anos. E o tribunal resolveu ir lá e pagar à vista. O que eu sei que acontece Né? eu tenho amigos de muitos estados, que eu vou em muito. Sempre que tem congresso, coisas assim, eu vou e eu conheço juízes de muitos estados. A situação de cada estado é diferente. O que acontece é que, por exemplo, o que a gente pode ter? Né? Plantão. Em São Paulo, por exemplo, se você trabalha no final de semana, um dia que você trabalha, você ganha 2 dias de compensação. Aqui, vira um banco de horas, vamos dizer assim. Você fica com aqueles dias, aqueles créditos de compensação. Um dia, você pode vender, se o tribunal tiver dinheiro, ele te paga. Outros estados, é isso que o Jamil está falando. Esse dia de plantão, se você acumula, por exemplo, auxílio-sentença, o juiz está com muito problema na vara dele. Então, também não é assim, eu quero que alguém me auxilie sentença, eu peço para o tribunal vai mandar o Jamil me ajudar. Não. A corregedoria vai lá, vai analisar, vai descobrir por que eu estou com esse problema. Se eu que fui, por exemplo, vagabunda e não trabalhei, ou se realmente é um problema estrutural, está faltando funcionário, tá? Sempre pensando no jurisdicionado que precisa de um bom serviço. Então, ele chega à conclusão que a vara está com problema. Precisa do auxílio-sentença. Ele vai deixar que o Jamil me auxilie. Aí o Jamil vai fazer 30 sentenças para mim. Num mês, ele vai ganhar alguns dias de compensação, percebe? Então, com isso, ele vai ficando com alguns dias lá, esse banco. Vamos dizer que seriam umas horas credoras. Quando cumula a vara, ganha também a mais? A cada... 3 dias 3 ganha dias né? ganha alguma coisa assim. E Tem muitos um juízes, limite. E muitos juízes cumulam varas, né? Sim, porque não tem juiz. Não tem juiz substituto suficiente. Então, por exemplo, se eu vou tirar férias, às vezes não tem quem fique na minha vara. Eu preciso indicar alguém
para acumular minha vara. Aí a pessoa fica com a vara dela, ninguém quer acumular, né? Porque não dá conta, geralmente, das 2 varas. Mas acaba fazendo um favor para o amigo. E aí fica, acho que 3 dias ganha um dia de compensação. Então, esses banquinhos de horas, vamos dizer assim, às vezes alguns tribunais pagam. Além disso, quando foi instituído o subsídio, isso foi em 2009, acho, né? Mudou a forma de pagamento dos juízes. O juiz, a cada 5 anos, ganhava um quinquênio. O juiz começava ganhando menos e aumentando o salário. Decidiram que não era justo, que todo mundo tinha que começar ganhando o salário do subsídio. E foi instituído. Isso aí foi uma lei que foi votada, passou... Bom, alguns estados logo instituíram isso. Arrumaram os salários, passaram a pagar. Outros, São Paulo mesmo foi um deles, demoraram muito para arrumar esses salários. Ficaram devendo. E esses valores atrasados estão lá anotados. Um dia a gente espera ganhar isso, né? Está lá. O Estado está devendo. Então, alguns estados, acho que também ficaram devendo e pagaram para os seus juízes. Então, esses valores aí que acho que foram pagos são valores atrasados. Inclusive, tiveram estados que ficaram devendo para os juízes na pandemia, inclusive salário. Além disso, férias, né? Sim, 13º, que são verbas indenizatórias. A gente teve estado que ficou com dificuldade, aí alguns anos aí da pandemia não pagaram, estão pagando agora. E o Vitor Dias está dizendo aqui, ó, o judiciário está muito afogado, precisa de mais concurso. Precisa de mais concurso para juiz, então? Então, vou falar aqui minha opinião. Pode não ser muito popular. Mas, assim, bom, enquanto professor de cursinho, a gente quer que tenha concursos para as pessoas passarem, né? Legal. Agora, enquanto juiz, muitas vezes, pelo menos para mim, não sei se é a sua opinião, me ajudaria muito mais ter, por exemplo, um outro cargo de assistente do que mais juízes. Para mim, assim, acho que seria mais barato para o Estado Porque e me a gente, ajudaria às vezes, mais. não dá Me ajudaria conta. muito mais eu ter uma pessoa a mais no gabinete me ajudando Para dar do vazão que pro um que outro a gente já juiz tem, né? lá em outro lugar, enfim. Para você Olha, também? Goiás, por exemplo, eles têm muito mais assistente que São Paulo. Isso. Com um volume muito menor. Então, tem estados que o juiz tem uma estrutura muito melhor do que São Paulo, por exemplo, que o volume da gente é absurdo. Por quê? Isso é uma coisa importante, até antes da gente falar isso. Pela Constituição, né, a gente deveria ter uma autonomia financeira. Cada poder tem sua independência. Só que, na prática, quem tem a chave do cofre do dinheiro do Poder Judiciário é o Executivo e o Legislativo. Então, essa é uma questão importante quando a gente debate se deve ter mais juiz ou não. Falta dinheiro para São Paulo poder organizar bem. Aí os outros estados, acredito que também aconteça, nem sei de onde é a pessoa que está perguntando. Como o Legislativo e o Executivo, todo ano, reduzem o orçamento do Judiciário, embora se fale que o Judiciário gasta muito, não é verdade. Porque o Judiciário gasta porque é uma estrutura enorme. Mas se você for comparar, por exemplo, com outros países, como às vezes compara, não faz o menor sentido. O Brasil é um país continental. Vê o volume de processos que a gente tem. Então, todo ano, reduz-se o orçamento do Judiciário. Aí falta dinheiro, por exemplo, para contratar escrevente, assistente e juiz. Percebe? Então, quando falta o dinheiro mínimo para a gente conseguir manter, aí eu não sei se contratar juiz seria a solução. Em 2024, as custas judiciais aumentaram muito. Para tentar melhorar isso. E ainda, né? Agora se cobra custas para executar também. O que para o advogado é um problemaço. Porque às vezes a gente vai entrar com a execução e não sabe se vai encontrar bens penhoráveis. Tem vezes até que a gente já acha, olha, dificilmente vai ter bens ali. Eu mesmo tenho uma execução minha contra o Hotel Urbano, que eles me processaram, eu ganhei sucumbência deles, né? Porque eu fiz um vídeo explicando o que eles faziam e tal. Eles não processaram? Sim, ganharam a liminar em primeira instância ainda, só que eu recorri e reverti. E eu tenho lá uns R$ 1.500 de sucumbência para cobrar deles, eu nem vou executar. Por quê? Eu vou ter que pagar custas para executar isso e não vou achar nada e eu vou ainda perder tempo. Assim, pro jurisdicionado foi terrível essa alteração legislativa aqui em São Paulo, que agora também tem que pagar custos para execução. Né? É que São Paulo era dos estados que era mais barata a questão das custas. Era 1% e não tinha na execução. Era muito pouco. E a questão da justiça gratuita, né? Muita gente que, na verdade, não faz jus,
acabava se utilizando disso. Então, eles tentaram dar uma regularizada nisso. E aí, até você equilibrar, eu acho que tem uma... Sabe assim, você vai um pouco além para arrumar. Eu sei que para os advogados ficou um pouco complicado. Sim. E ainda sobre a questão do trabalho do dia a dia do juiz. Eu quero perguntar para vocês dois isso. Tem juiz trabalhando todos os dias do ano? Por exemplo, no Ano Novo, no Natal? Como que funcionam os plantões? Tem. Todos os dias tem juiz trabalhando. Aí, o que acontece? Quando é mais ou menos uma vez por mês, né, passa em todas as circunscrições um e-mail em que os juízes se inscrevem para esses plantões. Na verdade, uma vez por ano é organizado esse plantão por circunscrição. E aí, se o juiz, por exemplo, que vai fazer o plantão, sei lá, agora em janeiro, não tem interesse, outros juízes podem se inscrever. Se nenhum juiz quer, aí é por ordem de antiguidade. Os juízes mais novos acabam sendo requisitados para fazerem esses plantões, porque todo dia o judiciário funciona. E os plantões são concorridos? O pessoal quer pegar para ganhar Depende mais? da época, né? Tem época, por exemplo, que o tribunal vai pagar alguns dias de compensação. Está com dinheiro no cofre, fala, olha, vamos... Aí todo mundo quer fazer plantão, porque quer guardar uns dias de compensação. Não é? A verdade é essa. Tem época que ninguém quer fazer plantão, porque está todo mundo cansado, esgotado. Por exemplo, e tem a época, o dia também. Por exemplo, eu fiz plantão lá no dia 1º de janeiro, 25 de dezembro. Eu já fiz muito plantão também. Que é o dia, são dias menos disputados, né? Ninguém quer acordar cedo no dia 25 de dezembro para ficar trabalhando, entendeu? Plantão. Por outro lado, é ótimo. Geralmente, criminal, é raro você ter muita prisão no dia 25 de dezembro. Carnaval, em compensação, é terrível. Tem muita prisão. Nossa, eu imagino. É um plantão complicado, muita embriaguez no volante. Quantas vezes eu fiz no litoral. Ainda tem a Operação Verão, né? A polícia vai lá para a Baixada, a cidade cheia, um monte de prisão.